Fala, família Azul do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Hoje tem jogo no estádio Newton Santos, hoje tem clássico e hoje tem jogo importante. Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, acione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria completa e já já eu volto, vamos lá ver. Flamengo e Bragantino, na verdade, Bragantino não, Botafogo. O Botafogo vai receber o Flamengo nessa noite lá no Newton Santos. Um jogo essencial pro Mengão, que tem problemas, tem jogadores pendurados. E o Botafogo, que perdeu pro meu Inter, precisa da reabilitação. Depois de 10 longos dias, finalmente o Brasileirão está de volta. E a quarta-feira reserva um grande jogo no estádio Newton Santos. Botafogo e Flamengo se enfrentam a partir das 7h30 da noite, precisando da vitória, mas com objetivos distintos. Enquanto o Glorioso quer entrar no G4 do campeonato, o rubro-negro não quer se desprender do líder Palmeiras. Com 43 pontos e na quinta colocação, o Glorioso vive uma temporada de oscilação. Nas últimas 6 partidas pelo Brasileirão, por exemplo, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fora das 4 linhas, o Glorioso soltou uma nota oficial na última noite, informando que houve uma reunião na CBF para discutir a arbitragem do clássico de hoje e que o clube espera uma atuação segura, correta e profissional do árbitro Alex Gomes Stefano. Para este duelo de logo mais, o técnico David Ancelotti tem uma série de desfalques. Caio Pantaleão e Montoro estão lesionados e ficam fora. Alex Telles, com dores no joelho, deve ser mais uma baixa. Vitinho estava com a seleção brasileira e também não atua, enquanto o volante Newton está suspenso. Com isso, o provável Botafogo tem Léo Link no gol, Matheus Ponte, Alexander Barbosa e David Ricardo na zaga e Marçal na lateral esquerda. No meio, Alain, Marlon Freitas e Savarino, e no ataque, Santi Rodrigues, Cuiabano e Arthur Cabral. Ficam muitos jogos, seguimos na briga. É um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do 100% para ganhar. Não somos um time que pode ganhar jogo jogando menos do 100%. Para todos vai ser difícil, vai ser uma briga complicada para muitos times daqui ao final da temporada. Do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz também vai precisar fazer mudanças no time titular. A tendência é que ele tenha até 5 baixas para a partida de hoje à noite. Alan, De La Cruz e Saul devem ficar fora, enquanto Danilo e o Wallacian cumprem suspensão. Por outro lado, Alexandro e Léo Pereira retornam ao time titular e Eric Pulgar deve ser relacionado depois de 3 meses afastado. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta. No ataque, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Um dos pilares do time rubro-negro é o volante Jorginho, que nesta semana deu a sua opinião em uma entrevista ao portal UOL sobre a polêmica envolvendo a grama sintética. É complicado, mas até estava conversando, né? Se é para jogar num estádio onde não tem o gramado, acaba sendo melhor jogar no sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal, porém há campos e campos, né? Entendeu? Essa é uma polêmica que não vai parar por aí. Muita gente odeia, não suporta a ideia da prática do futebol nos gramados sintéticos. Outros, como o Jorginho, já amenizaram, melhor um sintético do que um gramado normal ruim. Enfim, isso vai continuar. Mas falando do clássico, todo mundo está interessado. O Flamengo não pode nem pensar em perder para não se distanciar do Palmeiras, que conseguiu abrir essa vantagem. Tem o jogo entre eles no final de semana. O Mengão tem vários jogadores aí que estão pendurados, entre eles o Arrascaeta, que é um jogador sempre super importante. E olha só, temos agora essa diferença de 3 pontos, eles igualaram o número de jogos e o Palmeiras é o líder isolado. Palmeiras que joga com o Bragantino, Flamengo fazendo esse clássico com o Botafogo, que briga diretamente por uma vaga na Libertadores. O Botafogo que já vem convivendo com problemas de lesões, desfalques, e hoje o jogo é na casa botafoguense, Cicinho. Exatamente. E é um clássico, né? Esse duelo, você acaba igualando. O Flamengo terminou nessa parada, né? FIFA
Data FIFA estava com os seus problemas, torcida cobrando bastante a equipe, e o Felipe teve tempo para trabalhar, assim como o Ancelotti, né? Então vai ser um grande jogo no tapetinho, na qual nós falamos, né? Mas, na minha opinião, o Flamengo é favorito, até pelos desfalques que o Botafogo tem, e o Flamengo é essa equipe que vai lutar até o final aí, teve essa parada para poder consertar alguns erros, então acredito que vem muito forte. No primeiro turno foi empate. Empataram as duas equipes e agora, Ronaldão, o Botafogo diz que está monitorando de perto a arbitragem, porque esse jogo é fundamental contra o Flamengo, o Mengão já reclamou bastante também, então tá todo mundo usando o seu poder de fogo e a arbitragem é carioca. Alex Gomes e Stefano, eu falo Stefano, não sei, aqui na matéria falaram Stefano, depois a gente vai checar isso. E nós falamos aqui também no programa, para o presidente da CBF, quando ele reclamou lá na Bolívia, né, da arbitragem, ele reclamou de muitas coisas lá, a gente falou para ele dar uma olhada aqui pro Campeonato Brasileiro, e ele olhou. Pelo menos ele está punindo os jogadores, colocando na geladeira, está tendo uma atenção maior. Não são só as equipes que estão de olho na arbitragem. O presidente também está tentando melhorar. É o que eu espero. Está falando até do impedimento agora que vai ter. Semiautomático ano que vem. Semiautomático. Poderia já implantar agora, né, presidente? Para que deixar pro ano que vem? Pode ser agora também. É dinheiro. E na CBF não falta dinheiro. Agora, esse clássico é o seguinte, eu coloco um pouco mais de responsabilidade em cima do Flamengo, que é o favorito, pelas peças que tem. Favorito mesmo na casa do Botafogo? Em qualquer lugar o Flamengo é favorito pela peça que tem, não tem como. Você tira, vai, o Arrascaeta, tem o Danilo lá na frente, então o menino lá que tá correndo. O Danilo que não está à disposição porque foi expulso, ele e o Wallace no último jogo contra o Bahia. Também tá machucado, né, também, mas tem outro. O Flamengo, o que não falta são peças. Aí cabe ao Felipe também colocar um pouco mais o Pedro pra jogar também, porque se quer gol, chama o Pedro, né? Apesar porque se você pegar dos últimos 5 jogos, eu acho que o Flamengo só fez 3 gols, ou 4, se eu não me engano, né, nos e o Pedro 5. No banco. E o Pedro no banco. Então, e isso mostra que o Flamengo precisa muito do Pedro. Porque quando o Pedro vai estar bem, o Flamengo tem opções, né, de cruzamento, finalizações. Então eu vejo assim, e nos últimos 5 jogos, ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Então o Flamengo vem oscilando num campeonato num momento tão difícil, ao mesmo tempo também o Botafogo. Então fica naquela expectativa. Quem vai estar agora dando aquele tiro para a reta final? Então é um jogo de suma importância aí para a sequência do campeonato. Claro que tem muito campeonato ainda, Cicinho, mas essa briga particular entre Flamengo e Palmeiras, no momento, agora, o futebol praticado pela equipe do Abel Ferreira chama mais atenção, tem sido mais envolvente, ele tem usado vários jogadores e eles correspondem em campo. O Flamengo, realmente, eu concordo, vive um momento de oscilação mesmo. E já isso daí nós vimos ao decorrer da competição, né? O Palmeiras deu essa arrancada e está mantendo, enquanto o Flamengo tem essa questão de oscilada. E para o Flamengo, acredito que é um pouco mais complicado, porque o Palmeiras pode abrir 6 pontos, porque clássico também ele define, né, o futuro das equipes, porque num clássico você perdendo, se o Palmeiras tivesse perdido por São Paulo, traria, né, essa pressão. E o Flamengo tem agora esse confronto contra o Botafogo, que apesar de ter uma equipe assim um pouco menos competitiva no caso, pode complicar nesse momento. Então o Flamengo tem que ligar o sinal de alerta, enquanto nós falamos do Palmeiras, que está nessa crescente aí. E enquanto você compara os dois, temos as chances de título aqui, especificamente vendo Palmeiras e Flamengo. O Verdão foi a 69% de chances, Rona, de ser o campeão brasileiro nesse ano. O que vale é no final. Bom. E o Flamengo hoje tem 25,1%. E ele precisa somar pontos contra o Botafogo nessa noite. E além de tudo, ele precisa também ganhar do Palmeiras no final de semana para poder de novo reverter esse quadro que no momento é muito favorável à equipe paulista, Rona. 2 vitórias. É isso que precisa quando o seu Palmeiras está disparado aí, nesse exato momento que você acha que já ganhou. Eu não falei nada. Acho que já ganhou, só falei quanto aí. São 2 jogos para o Flamengo essenciais. Vencendo hoje, vencendo do seu time, pronto, acabou. Isso daí demonstra a importância que é esse clássico contra o Botafogo, né? Porque esse percentual aí é devido também ao quê? Ao confronto do Flamengo, a dificuldade que encontra contra o Botafogo e o Palmeiras. O momento que vive o Palmeiras e pegar um colocado aí na tabela que não está tão bem, né, o Red Bull Bragantino. Então, assim, o Flamengo hoje, digamos, que define o futuro dele no Campeonato Brasileiro. É pela pontuação também, pelas vitórias que o Palmeiras tem. Por isso que está elevado ali. Exatamente, também coloca que favoreceram esse número presente do Palmeiras. Até porque no confronto, o Flamengo vai ganhar do Palmeiras, né? E aí vai ficar os números iguais, só vai mudar a questão de vitórias. Olha só, eu até vou sentar. Bom, família, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo que joga hoje e a gente espera que o Botafogo possa fazer um grande jogo. Quando você olha para essa provável escalação do Botafogo, não é nada animador. Muitos desfalques, um time meio que estranho, né? Gente
Marçal improvisado, nosso goleiro é o reserva, o ataque não tá aquela coisa, enfim. Mas clássico muda tudo. Até quem não sabe jogar bola na hora do clássico cresce, aprende. E é isso que a gente espera. Se você olhar hoje a tabela não, se você olhar o time do Flamengo contra o time do Botafogo de 2025, a prioridade é toda deles. Tá? Por mais que o Botafogo jogue em casa, diante da sua torcida, que por sinal deve bater uns 25 mil, né, torcedores hoje dentro do estádio Newton Santos, não está aquele estádio cheio para um clássico, né, um clássico de cima da tabela, Flamengo brigando pela liderança, o Botafogo pelo G4. Há um tempo atrás, o Botafogo nessa mesma posição, uns 3 anos atrás, era casa entupida e não tem nem ingresso cambista ia ter, né? Mas, enfim, 2025 realmente o Botafogo também pisou na bola, fez com que a sua torcida se afastasse um pouco. Então, né, quem está brigando pelo título é ele, quem perdeu a liderança é eles, a responsabilidade hoje toda deles. Não que o Botafogo não tenha, pelo contrário, o Botafogo tem a responsabilidade, joga em casa e precisa voltar ao G4, que perdeu a posição para o Mirassol, né? Além disso, tem que vencer e secar o Mirassol contra o Internacional. Então, assim, tem responsabilidade, mas a pressão toda, né, de título, agora é do lado deles. E eles têm mais time. Só que é aquilo, é clássico, né? Quantos clássicos a gente já venceu com um time pior do que esse que a gente tem hoje? Que não é assim, não é o pior time, né, do Botafogo, mas que a gente se acostuma com coisa boa, aí é difícil você ver um time desse de novo, né? Mas assim, não é de todo ruim o pior. Eu já quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários aqui a opinião, o palpite pro jogo de hoje, tá? Deixa aqui que eu faço questão de ler todos. E é isso, agora é esperar. Jogo 7h30, transmissão da Record TV hoje, tá, galera? Então, ligadinho na Record TV para esse clássico entre Botafogo e Flamengo. Para aqui, para o Rio de Janeiro e para algumas regiões também do Brasil. De repente, tem muitos seguidores aqui que é de fora. Já deixa aí, vai passar onde você mora, sem ser do Rio de Janeiro. Tem muitos seguidores aqui que é fora do Rio de Janeiro, já deixa nos comentários. Mas aqui não vai passar não, vou ter que vir em outro lugar. Bom, então é isso, galera. Eu não vou me estender demais, agora é esperar. E eu espero voltar aqui mais tarde para falar, se Deus quiser, da vitória do Botafogo. E se Deus quiser, além de vencer, o Mirassol vai tropeçar e o Botafogo vai voltar a assumir a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Assim eu espero, assim todos nós esperamos. Vou ficando por aqui, mais tarde eu volto. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!